Oi, gente. Tudo bom, carnavalescos? Ou não? Por aqui é um silêncio absoluto. Olha que coisa boa. A gente morar num lugar que, em pleno sábado de carnaval, tá um silêncio absoluto. Agora, se eu descer a rua aqui e chegar lá no centro da cidade, aí deve estar assim. Mas aqui tá bem tranquilo. Hoje eu ri bastante, porque eu conversando com uma amiga minha, falando minha programação de carnaval, e ela também é a Val. Oi, Val. Ela também é carnavalesca, assim que nem eu. Eu falando, olha que beleza minha programação. Aí fui falando pra ela. Então, sábado eu fui fazer uma terapia maravilhosa com uma amiga minha, assim, amei, adorei. Aí domingo vou almoçar na casa dos meus pais. Depois de tarde vou tomar chá com as minhas amigas, com a Adi. Oi, Adi. A Adi vem visitar a gente aqui. Segunda-feira eu vou sair com dois amigos, a Val e o Rodrigo, pra bater papo. E terça-feira eu vou pra Matutu com a minha amiga Deusa. Aí quem é carnavalesco olha e fala assim, que tédio, e eu tô super feliz. Assim. Quarta-feira é pra descansar, né? Descansar desse esforço todo. Ir pra cachoeira, conversar com os amigos, tomar chazinho, olha só, trabalho, um esforço profundo. Na quarta-feira eu vou dar uma descansada pra na quinta-feira voltar ao serviço. Então assim, pra quem quer saber como é que é o carnaval, outro dia um amigo meu perguntou como é que é carnaval, assim, desse pessoal que nem você, assim, tá aí, a resposta tá aí, é esse o carnaval. Enfim, gente, vocês repararam? Vocês prestaram atenção no que tá lá em cima? Bom, é o terceiro arcano maior seguido que a gente tem. Eu continuo naquele ritmo de tirar a carta na própria hora em que eu vou fazer a postagem, então eu ainda não sei o que temos pela frente. Mas uma coisa que eu percebi claramente é que 3 dias seguidos com arcanos maiores é sinal de que a gente está numa vibração de transformações, ou pelo menos se não são transformações, a gente está mexendo e lidando com questões profundas da nossa vida, porque esses são arquétipos que falam das questões estruturais. Então, assim, muito provavelmente as coisas estão acontecendo. Outro dia foi sexta-feira, acho que foi sexta-feira, a Patrícia, oi Patrícia. Patrícia é minha gêmea siamesa. A gente tem umas coincidências assim muito doidas assim de situações presentes, assim, bem interessante. E daí ela descreveu na sexta-feira, quando saiu o sol, ela descreveu o que estava acontecendo comigo e era o que estava acontecendo com ela. Então, assim, eu tô vendo que as coisas estão mexidas, que as coisas estão acontecendo. Pra mim foi uma semana punk, mas com muitas coisas boas e muitas resoluções também. Então, pra mim, não há surpresa em depois de um sol e depois de um mago aparecer uma carta dos enamorados, porque também foi uma semana de muitas decisões. Foram mais decisões internas, e por isso está caindo no domingo, né, com o regente solar, e que a gente trabalha mesmo essa coisa mais interna, de autoconhecimento e tudo mais. Então, assim, não foi surpresa, porque eu tomei várias decisões muito importantes. E comecei a olhar e enxergar as coisas com mais clareza na minha vida também. Isso é tudo de bom, né? Eu sou leonina, mas eu tenho ascendente em Libra. Então, tomar decisões, ainda mais quando essas decisões envolvem outras pessoas, que não sou eu, que eu sou meio doida, assim, comigo, se for uma coisa só comigo, eu tomo a decisão, se eu acho que é aquilo, tomei a decisão e pronto, acabou.
Mas quando elas envolvem outras pessoas, eu fico sempre ponderando librianamente até que ponto que isso é legal para o outro, se tem aí um processo justo, correto. E eu consegui fazer isso e assim, eu tô felizinha. Consegui fazer isso, tô bem satisfeita com os resultados. Então assim, a carta dos enamorados, e isso eu já falo há muitos anos, isso é na época que eu participava de grupos de debate sobre tarô e tudo, em que as pessoas vinham com essa simbologia mais básica, né? Que é tomar decisões e questões afetivas e emocionais, né? Que a partir do momento que a gente tem os enamorados, a gente vai estar falando uma linguagem mais do coração, da forma de sentir, é o processo. E eu tive uma sacação que pra mim assim fala muito dessa carta, que foi na verdade começou com uma descoberta, analisando várias cartas de tarô, as mais tradicionais, porque a partir do momento que a gente tem cartas mais modernas, né, com os ilustradores mais soltos, mais livres na forma de interpretar o significado da carta, como por exemplo essa imagem que eu coloquei aí, é uma coisa muito livre, muito solta. Não tem aquele padrão mais tradicional que a gente encontra naqueles tarôs que são os tarôs que a gente costuma dizer que são os tarôs para a gente começar a estudar. E eu tive uma percepção interessante, porque normalmente quando a gente vê aquela figura, o homem com uma mulher do lado e outra do outro, a gente pensa logo que é um homem ou indeciso em relação a qual das duas mulheres ele vai escolher, ou é um homem com a esposa e a amante. A tendência que a gente tem é analisar dessa maneira. E aí eu tive uma percepção muito bacana e depois eu fui vasculhar isso em livros e tudo mais, e eu comecei a encontrar algumas referências disso que eu tinha reparado. As duas mulheres, elas não aparentam ter a mesma idade. Uma mulher é bem mais velha e a outra mulher é jovem, assim como o homem que está ali. E para mim ficou muito claro que aquilo ali era uma simbologia, na verdade, da mãe e da mulher. E aí, se a gente parar para pensar, isso é uma coisa... Ok, gente, é um pensamento tradicional. É um pensamento tradicional. A gente hoje em dia tem uma cultura muito diferente e muito moderna, com uma série de outras coisas que a gente precisa lidar. Mas eu tô falando dessa cultura tradicional e que tem muito a ver com os arquétipos. A gente tem um homem entre a mãe e a mulher. Na verdade, não é uma escolha entre a mãe e a mulher. E nem é uma competição. Apesar de que muitas mães fazem isso com seus filhos. Eu espero não fazer isso nunca. O que a gente tem aí é uma escolha. É uma escolha pela maturidade e pelo crescimento pessoal. É quando um homem deixa de ser, vamos dizer assim, tão filho e passa a ser mais companheiro. Quando ele deixa de ser o dependente da mãe e ele passa a assumir uma mulher para caminhar com ele. É um processo de amadurecimento, é um processo de maturidade que a gente tem aí, em que ele precisa fazer essa escolha. E a gente não está falando aqui de abandonar mamãe de forma alguma, até mamãe aqui não quer ser abandonada. Então, por favor, sem abandono de mamãe. Mamães gostam muito dos filhinhos. Mas é uma percepção de prioridades. A partir do momento que ele sai da casa da mamãe e vai viver na casa dele com outra mulher, ele passa a
ter uma prioridade na vida dele, que é a família dele, que é essa mulher. Depois podem vir filhos ou não, mas ele criou a família dele. Ele saiu da família original dele, da mãe, do pai, irmãos eventualmente, e passou a formar a sua própria família, criar o seu próprio núcleo familiar. E esse é um processo de amadurecimento. É um processo de assumir responsabilidades, é um processo de tomar para si um reino, o reino do meu lar. Uma coisa mais ou menos assim. Sempre que a gente faz uma escolha, e aí esse pensamento inicial, essa percepção inicial minha, ela começou a ter alguns desdobramentos. E o principal deles é: por que é tão difícil a gente tomar uma decisão? Na maioria das vezes, principalmente quando é uma decisão que envolve mais questões emocionais, e aí esses emocionais, eu não estou falando somente, especificamente de relacionamento afetivo, eu estou falando de toda e qualquer situação que envolva as nossas emoções e não a nossa razão, existe uma tendência ao apego. Por isso que é difícil tomar uma decisão. Porque quando a gente toma uma decisão, a gente tem uma coisa aqui e tem uma coisa aqui. Se a gente escolher a coisa que está aqui, a gente vai ficar de frente para essa coisa e a gente vai virar as costas para aquela outra coisa ali. E o ideal é que a gente deixe ir, que a gente não fique apegado àquilo. Situação, pessoa, lugar, qualquer coisa. A gente simplesmente deixa aquilo fluir, o caminho que tem que seguir, e nós vamos seguir aquele caminho que a gente escolheu. E às vezes é muito difícil esse abandono. Às vezes é muito difícil esse desapego. Então eu também vejo a carta dos enamorados como uma carta de desapego. É um treinamento, é um amadurecimento que a gente precisa ter. De compreender que as coisas na nossa vida, elas vêm e vão. Em algum momento elas vão. Nem que seja no momento da passagem dessa para outra. Né? Tem coisas que vão até o final da nossa vida, mas depois disso a gente também vai seguir um outro rumo. O desapego, e eu vejo muitas pessoas confundindo um pouco esse conceito. O desapego não é o desamor, o desapego não é o não ligar, não se importar, não. O desapego é uma postura amorosa de compreender a fluidez da vida. E isso às vezes pode ser desafiador, isso às vezes pode ser uma coisa complicada. É aquilo que às vezes a gente fala, quando eu brinco aqui, que eu falo isso não me pertence mais, que a gente não pode ficar agarrado ao que não nos pertence mais. Algumas coisas na verdade nunca pertenceram, a gente que achava que pertenciam. Essas normalmente são as mais difíceis da gente desapegar, porque a gente acreditava fielmente que aquilo nos pertencia, mas não pertencia. As outras que chegaram a pertencer também tem um grau de dificuldade, mas pelo fato da gente conseguir vivenciar aquele pertencimento, vamos usar assim a palavra, às vezes elas nos trazem uma sensação de que aquilo já foi preenchido e que agora não precisa continuar, a gente pode seguir um outro rumo. Hoje em dia eu gosto bastante da carta dos enamorados. Teve uma época que eu não gostava. Como ascendente em Libra, teve época que eu não gostava. Ai, céus, eu tenho que escolher, eu tenho que tomar decisão. Não dá pra alguém toma uma decisão por mim, por favor. Até o dia que eu percebi que eu, que sempre me orgulhei de ser uma pessoa tão responsável comigo, com a minha vida, com as pessoas com quem eu convivo, eu percebi que isso era uma atitude de negação da responsabilidade. Quando você quer passar para uma outra pessoa uma decisão que na verdade é sua, você está querendo abrir mão da responsabilidade sobre aquilo. E isso é uma coisa grave, viu, gente? Porque as nossas decisões precisam ser a nossa responsabilidade.
melhorei bastante em relação a isso, depois de tomar várias trombadas, né, como todos nós. Viver é bacana, né, gente? A gente leva umas trombadas e se a gente for espertinho, a gente aprende para não levar trombada de novo. Pelo menos que sejam novas trombadas, diferentes daquelas. Como eu falava pro meu filho quando ele era pequenininho, eu falava assim: filho, olha só, erra um erro diferente, né? Porque isso daí você já sabe que é errado, que não vai dar certo, que a consequência não é boa. Então, pelo menos se tiver que errar, já que somos humanos e erramos, vamos errar coisas que a gente ainda não tinha noção de que eram erradas. A gente foi lá e experimentou. Ih, deu errado. Deu ruim. Então, não vamos fazer mais isso. Mas esse é um processo de amadurecimento. Então, assim, hoje em dia eu gosto dessa carta. Eu gosto de saber que eu tenho o poder de decisão sobre as minhas coisas, sobre a minha vida. E ao mesmo tempo, eu não me agarro mais tanto no desejo do controle. Ou seja, eu decido o que vai acontecer depois, eu entrego, aceito, confio e agradeço. E é assim, eu estou vivendo muito um momento exatamente desse jeito. De entrega mesmo, sabe? De entrega, de olhar e falar, olha, o que eu acho digno de ser feito nesse momento? O que eu acho correto, justo, dentro do meu padrão, que pode estar errado. Mas eu preciso assumir por isso, né? Eu preciso assumir responsabilidade sobre isso. Eu não sei tudo, né? Eu sei bem pouco, para ser sincera. Mas a gente vai descobrindo, vai vivenciando e vai percebendo que alguns caminhos funcionam pra gente, outros não. E eu percebi nessa semana que olha que pra mim foi uma descoberta muito dura, doeu, viu? Doeu. Perceber que eu me apego bastante a determinadas situações porque eu quero a segurança daquilo que já está ali, que eu já conheço. E isso é uma atitude que, dentre outras coisas, impede o crescimento. A gente só cresce, a gente só aprende coisas novas se a gente vivencia coisas novas. Se a gente fica amarrado a uma situação que a gente já conhece, é segura porque a gente já conhece, a gente está num processo de privação de vivenciar algo novo. Então, assim, eu acho muito importante a gente conseguir ter essa responsabilidade, ter essa consciência de que as escolhas são nossas. Se elas derem muito certo, oba, legal, bacana, parabéns pra mim. Se não derem, olha, então, é aprendizado, não faz de novo, que já viu que não funciona. Eu cansei de errar os mesmos erros. E olha que eu errei alguns erros várias vezes. E eu não quero mais errar de novo. E ao mesmo tempo eu quero ter a coragem. Eu sempre me orgulhei tanto de ser corajosa, né? Eu sou corajosa com um monte de coisa, mas tem outros que eu sou bem medrosa. Enfim, mas eu quero ampliar essa minha coragem. Eu quero conseguir ter coragem. E aí vem o grande desafio. Ter coragem, tomar uma decisão e não me apegar à expectativa de que isso funcione muito bem. Olha que desafio para alguém com 3 planetas em Virgem, gosta de fazer tudo certinho, gosta que tudo dê certo, gosta de controlar. É um desafio, mas estamos aqui para isso, né, galera? Para aprender. E quando a gente consegue realizar esse aprendizado, a sensação é tão boa, sabe, assim, é muito bom. Então, a proposta de hoje, com essa carta dos enamorados aqui, é que a gente consiga fazer essas escolhas. E isso é uma parte bem importante da história, que a gente faça isso com responsabilidade, sim, mas que a gente faça isso de uma forma leve. Não é para carregar pedra. Eu falo sempre isso, gente, olha só. O lance é aprender, mas não precisa sofrer para aprender. Basta a gente aprender rapidinho.
né? A gente acaba sofrendo com os aprendizados porque a gente fica repetindo de ano, a gente fica passando pela mesma situação e de novo, e de novo, e de novo. Isso é sofrido. Se a gente aprende mais rápido, se a gente consegue ter essa agilidade, eu não digo nem, eu ia falar de pensar, não é de pensar não, é de sentir, é de perceber, é captar o que tem que ser feito. Se a gente consegue fazer isso mais rápido, a gente sofre menos, né? Eu não gosto de sofrer não, sou nem um pouquinho masoquista. Então eu comecei a usar essa teoria, essa sacação que eu tive para evitar maiores sofrimentos. Eu acho que eu consegui encerrar a semana com saldo positivo, bacana. Tô feliz por mim. E eu espero que vocês consigam fazer isso também. Vamos aproveitar aí, vamos fazer aquela misturinha das energias. A gente tem o Sol esclarecendo e clareando, abrindo o caminho. A gente tem o Mago, que dá o poder de decisão pra gente, o poder de realização. E aí a gente tem os enamorados dizendo, então, escolhe, decide, segue o caminho e desapega do que passou. Vamos ter confiança aí, acho que rola. Estamos indo bem, olha, estamos indo bem. Os arcanos estão mostrando isso pra gente. Tá bom, gente? Ótimo domingão pra vocês. Ótimo carnaval pra quem é de carnaval. Ótima lombeira em casa pra quem tá querendo descansar. Encontro com os amigos pra quem quer papear. Tudo de bom. Beijo.